Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, espero que você já esteja inscrito no meu canal. Se não estiver, já te dou uma puxada de orelha. Inscreva-se no meu Instagram, porque hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre as reformas protestantes do século XVI. Tranquilos? Então, simbora! Nós já temos um vídeo postado sobre o início do movimento reformista, sobre o luteranismo, e este vídeo agora nós... Olha só... Vocês dão tempo que eu tô em casa, tô tranquilo, estou em London. Conhece esse lugar aqui? Não? Ah, que pena. Essa daqui é a chamada Ponte da Torre, a Tower Bridge, que aqui é elevadiça, né? Era uma tecnologia da época extremamente moderna, né? Ela sobe esses dois lados aqui e aí o naviozão pode passar aqui no meio, né? Mas vamos lá, o nosso assunto hoje é mais um, já temos então o vídeo do Lutero. Hoje nós vamos fazer o movimento para dar continuidade e falar sobre a reforma anglicana. Você já ouviu falar nisso? Anglicanismo? Ó, eu tenho certeza, todo mundo já ouviu falar dessa daqui, não lembra de nada que o seu professor falou, também não vai lembrar nada do que eu vou falar. Não, brincadeira, de mim tem que lembrar, né? Mas tem uma coisa que você lembra. Ah, professor, eu lembro, essa daí é daquela mulher, né, do cara, queria casar com a outra, aí largou. Você gosta de uma fofoca, hein? Você não lembra de nada, mas da fofoca você lembra, né? Essa reforma é praticamente uma postagem da revista Caras. Ainda existe isso? Nem sei, né? Mas, enfim, obviamente a questão do casamento existiu, mas ela não é uma questão única que nós vamos tratar na chamada reforma anglicana. Mas ela tem algumas particularidades. Eu diria que a primeira é que a questão religiosa, a questão da fé, como foi o caso de Lutero, como foi o caso de Calvino, não está exatamente no topo das questões da reforma anglicana. A questão política é muito presente. Agora, também você não pode se esquecer que política e religião caminhavam assim, ó, muito pertinho, quase que nem se fosse a primeira coisa. Você sabe qual é um pensador que vai nos dizer para falar assim, ó, opa, esse caminho não é bom, vamos separar esses três, meu filho, política de um lado, religião de outro. Você sabe quem foi? Um italiano, Niccolo Machiavelli. Nicolau Maquiavel. Ele foi um camarada que nos deu um aviso, falou assim, olha, igreja de um lado, política do outro. Todas as vezes que esse trem mistura, é isso mesmo, Maquiavel era mineiro. Não, brincadeira, pelo amor de Deus, tô brincando. Toda vez que nós mistura esse trem de política com religião, o negócio não anda. Maquiavel dizia para nós, olha, existem as atribuições da fé e as atribuições do Estado. Não mistura que vai dar problema. Exatamente o que acontece na reforma anglicana, mas que para o século XVI era comum. Então, qual é o assunto de hoje? Exatamente. Vamos falar sobre a reforma... Opa! Subiu o negócio aqui. Reforma protestante anglicana, o chamado anglicanismo. E quem é a figura principal desse negócio? Ele, Henrique VIII. Rapaz, o cara dá até medo, hein? O povo fica falando aí que ele morreu porque ele era gordo. Eu não gosto desse assunto e vou dizer que isso é gordofobia, tá bom? Eu gostaria que você não usasse esse termo, mas é que, na verdade, parece que ele morreu mesmo de ser gordo. Tinha algumas teorias sobre sífilis, mas acabaram sendo afastadas, e aí a obesidade dele conduziu a algumas doenças, e ele acabou falecendo, se eu não me engano, com 56 anos. Depois você dá uma pesquisada aí no Google e me responde aí se foi isso mesmo a idade que ele morreu. Mas esse daqui é o Henrique VIII. Ele é o cara que vai ser o grande líder da reforma anglicana. Pera aí, professor, não é uma de reforma, não é um negócio dos padres, da fé, o que tem a ver um rei? Henrique VIII era rei da Inglaterra.
Então, respondendo aquela perguntinha inicial, quando e onde a reforma anglicana acontece em 1534, quando Henrique VIII e o seu parlamento assinam os atos de supremacia e vão criar oficialmente a religião anglicana. Onde? Na Inglaterra é onde acontece, liderado por esse camarada aqui, Henrique VIII. Tranquilos? Agora, se tem uma coisa que esse camarada gostava, era de uma vida boa. Henrique VIII gostava. Gostava de caçar, de festa e de outros detalhes que eu já comento. Você sabe que lugar é esse aqui? Essa aqui é a chamada White Tower. Fica às margens do rio Tâmisa. Logo aqui para frente um pouquinho, ó, fica aquela ponte que eu mostrei para vocês, a Tower Bridge. Fica aqui pertinho, bem de frente uma da outra. Aqui, ó, tem um museu muito bacana que tem alguns artefatos ligados ao Henrique VIII. Se você quer dar só uma olhadinha, ó, posso usar porque as fotos também foi papai que tirou, né? Ó, essa daqui é uma armadura do Henrique VIII, ó. Extremamente bonita. Tinha as iniciais dele gravada em metal. Belíssima essa armadura. Claro que isso não era uma armadura de combate, uma armadura mais festiva, né? Essa daqui era uma armadura também do Henrique VIII, junto com o seu cavalo. Olha que doideira, hein? São armaduras originais, tá? Que estão lá no Museu da Torre. Essa daqui é a armadura do Henrique VIII. Nossa, que estranho, tô sentindo uma coisa desconfortável. Que Henrique VIII? Nossa, Henrique VIII. Pra que isso tudo? Ai, Henrique VIII. Ai, agora eu descobri o desconforto. Essa daqui é uma armadura do Henrique VIII. Confesso a vocês que quando eu vi a armadura, ela é muito grande. O Henrique VIII era gordo. Eu não consigo falar sobre essa questão de obesidade, porque eu não tenho experiência nessa área. Mas se tem uma coisa que eu acho que essa armadura servia pra mim, viu? O cara era grande. Agora, foda, foi um dia que eu li um livro, o cara falou assim, não, o Henrique VIII tinha 140 centímetros de cintura, ele era muito gordo. Eu falei, nossa, só, ele era um bebê. Agora, quando eu olhei um certo detalhe da armadura do Henrique VIII, eu confesso que eu fiquei assim... Ai, mas sabe o que eu achei interessante? Eu fui atrás para descobrir por que isso. Obviamente, ele não depositava o seu órgão ali naquele lugar da armadura. Mas uma armadura é também uma forma de externar a sua masculinidade. E aí a turma freudiana, lá das psicologias, vai falar assim para nós sobre a questão do falo, né? O quanto isso é importante para a representação da masculinidade. E olha como ele representou... Eu vou sair daqui porque isso está me incomodando um pouquinho. Não que eu não goste, mas... aqui atrás, como ele representa isso na sua própria armadura. Eu achei muito interessante sobre o aspecto histórico, obviamente. Vamos passar disso que eu já falei demais, a gente tá falando de religião, tá? Agora, além de festa, de caçar, de beber, de comer, tem uma coisa que Henrique VIII gostava demais. E sabe o que que é? Hoje eu vou chamar uma convidada muito especial que a partir de hoje vai fazer parte das nossas aulas. Sabe quem é ela? Tá aqui, ó. Entra aí pra nós. Vem. Olha só! Temos uma nova convidada. É ela, a Justininha. Fala oi pra galera, Justininha. Oi, eu sou a Justininha. Isso, muito bem. E já ajuda a gente, Justininha. Din-din goitoso do papai. Qual era a coisa que além de comer, caçar, que o Henrique VIII mais adorava fazer na vida? Casamento. Isso! Muito bem, Justininha. Se tem uma coisa que o Henrique VIII também gostava de fazer na vida era casamentos. Só que ele tinha um problema com o casamento. Porque casar significava ter herdeiros. Herdeiros no masculino. Afinal de contas, mulheres não servem para governar um país. Aqui eu queria tratar um outro assunto que eu gosto muito quando eu falo da reforma anglicana, porque realmente a questão de fé não tem muito a ver, porque não foi uma reforma por causa de fé.
Mas quando nós falamos sobre essa questão da sucessão do trono, é muito interessante porque o Henrique VIII, ele teve várias filhas nos seus sucessivos casamentos. E essa questão da sucessão era um problema, porque ele queria ter um... Olha que... Ah, não, gente. Ah, não. Ah, não, não tem mais gostoso. O Justininho também, bebê. Ah... Era questão do filho. Então, ó, casamento e herdeiros era um problema para o Henrique VIII. E ele queria herdeiros, homens, para assumir o trono, Sabe o que eu acho que é a grande ironia do destino? A Inglaterra é uma nação poderosíssima. Até a Primeira Guerra Mundial era a maior potência do mundo. E é uma nação marcada pelo governo de mulheres. Rainha Elizabeth, Rainha Vitória, Elizabeth II. É uma nação que tem nas mulheres as suas grandes figuras políticas. Margaret Thatcher, olha que loucura. Lady Di, olha as figuras que a Inglaterra produz. E o nosso amigo Henrique VIII estava preocupado em ter uma filha. Eu acho que se ele tivesse visto o futuro, ele dizia: que bom, só vou ter filhas porque as mulheres vão fazer da Inglaterra a maior nação do mundo. Ah, só por curiosidade, olha aqui, Justininho, dá uma olhada, ó, olha aqui. Ele casou 6 vezes e não conseguiu ter um herdeiro. Dizem que ele teve filhos, mas nos esqueminha paralelo que ele curtia também, né? Agora, a grande história que você conhece aí na sua escola está relacionada a essas duas aqui. Sobre a Catarina de Aragão e a Ana Bolena. Ele era casado inicialmente com a Catarina de Aragão. O sobrenome Aragão já nos remete a uma origem ibérica, Espanha, isso mesmo. Lembra que esse negócio de casamento de amor, isso é coisa de pobre, tá? Aqui é negócio, união, poder, é isso. Catarina de Aragão casa-se com Henrique VIII e não consegue ofertar um herdeiro homem ao nosso digníssimo Henrique VIII. Eis então que ele se apaixona por uma lady bastante lépida e faceira chamada de Ana Bolena. Só que ele já era casado. Ele falou: beleza, vou casar de novo. Ó, não vamos menosprezar a questão da sucessão do trono, viu? Isso é um problema real. Às vezes a gente tenta diminuir isso, mas era um problema para eles e para o Henrique VIII o fato dele não ter um herdeiro homem. Isso vai atormentá-lo. É claro que ele também curtiu ali a ideia de ter uma outra esposa. E ele vai criar todo esse imbróglio com relação a Catarina de Aragão e o casamento com a Ana Bolena. Só que aí vão envolver outros elementos. Porque Henrique VIII era um sujeito extremamente absolutista. E ele vivia cheio de problemas com a Igreja Católica. Lembra? Religião e Estado sempre envolvido. A Igreja Católica não era só uma igreja para rezar, orar e salvar seus pecados. Ela era uma instituição de poder. Tinha exército, fazia guerras. Então a instituição católica ela vivia ingerindo nas questões políticas da Inglaterra. Henrique VIII também já estava aqui com a Igreja Católica. E as coisas aconteceram no mesmo tempo. Ó. Século XVI, tempos de contestação, os probleminhas rolando lá na Alemanha com Lutero. Henrique VIII, que era gordo, mas não era bobo. Ué, gordo tem que ser bobo? Para com isso. Ué. Era um cara muito esperto. Ele aproveita para desfazer o seu casamento com a Catarina de Aragão, casar com a Ana Bolena, usa essa história como se fosse o grande motivo da sua ação. Ah, eu quero separar da Catarina de Aragão. Pediu para o Papa negou. Ah, Henrique VIII ficou ofendidinho. E aí ele ficou triste. Aí de vingança ele foi lá e falou: Papa, não gosto mais de você. Belém, Belém, Papa, nunca mais estou de bem. Você acha realmente que foi isso, gente? Você acha que um Papa não concederia um divórcio a um rei? Ai, professor, é pecado. Que pecado, meu filho? Eu estou te falando de poder, Inglaterra. Só que aí tinha um problema. Ela era descendente dos espanhóis e nessa época a Espanha era mais forte que a Inglaterra. Henrique VIII sabia que o Papa não ia dar o divórcio,
porque ia criar uma questão diplomática. Olha o tanto que ele foi esperto. Foi lá, pediu o divórcio, o Papa negou. Negou? Tá bom, não gosto mais de você, você está fora da Inglaterra. Henrique VIII, em 1534, assina lá os atos de supremacia e expulsa a Igreja Católica da Inglaterra. Nossa, tudo isso por amor. Oh, meu amigo! Ai, a visão do cara. Você acha que isso é por amor? Por amor às terras da igreja. Por amor ao poder. Sabe o que o ato de supremacia fazia? Tirava o Papa. Quem que colocava no lugar do Papa na Inglaterra? O Henrique VIII. Ele agora era o chefe do Estado e da igreja. Você acha realmente que a questão foi religiosa? Tanto que os aspectos religiosos dessa reforma são mínimos. Os aspectos políticos são os mais importantes. Henrique VIII desejava reforçar o seu poder absolutista, desejava afastar a ingerência da Igreja Católica da Inglaterra e, claro, se desse tempo, casar ali com a Ana Bolena e conquistar o seu sucessor. Mas a questão é política, econômica e de poder. Tranquilos? Obrigado ao Justininho, obrigado à Justininha, que agora também estará conosco. Estão aqui as 6 esposas do Henrique VIII e eu acho que agora nós vamos caminhando para os finalmente. Bom, então agora nós já vamos caminhando para o fim com esse belíssimo pôr do sol londrino às margens do rio Tamisa. Estamos aqui na Tower Bridge, na ponte da torre, que fica logo aqui em frente, eu acho que é do lado de cá, né? E com essa belíssima imagem, eu me despeço de todos e de todas. Fica o convite para visitar em Londres, ir lá e ver a estátua, a estátua não, né? Para ver a armadura do Henrique VIII, que me deixou bastante impressionado. A gente se vê, hein? Ainda estou preocupado. Será que era aquilo tudo?